Vamos falar de preço teto versus preço médio. Dá uma olhada na malha metal leve, especificamente o payout de dividendos dela, e também comparar a Vale com o Bradespar. Isso aí. O objetivo é, assim, a gente entender melhor esses conceitos, né? Ver como as informações que a gente tem acesso podem ajudar na análise. Não é recomendação, claro, mas sim entender os fatores por trás para cada um pensar por si. Perfeito. Então vamos lá. Aquela dúvida clássica. Calculei o preço teto de uma ação, aquele valor que parece justo pagar hoje, sabe? E ele ficou abaixo do meu preço médio de compra. Bate aquela coisa de ficar preso no custo, né? Pois é, e esse apego ao preço médio pode atrapalhar o preço teto pelo que a gente observa nas análises. Ele é bem mais vivo, né? Ele muda com os resultados, com as perspectivas, dívida, dividendos. Já o preço médio é só o custo histórico, uma foto do passado. Então, se o teto calculado agora está abaixo do seu médio, que se costuma fazer, é parar de aportar ali. Esperar, né? Ou os fundamentos melhorarem, ou o preço cair mais, ou até mesmo pensar, será que não tem outra coisa melhor para colocar o dinheiro agora? Entendi. Tipo, desapegar daquele número e olhar o portfólio de forma mais estratégica, né? Exato. Agora, mudando um pouco, vamos para a Mali Metal Leve, a Leve 3. Ela sempre teve um histórico de distribuir uma fatia bem grande do lucro, né? Às vezes perto de 100%. Isso é algo para a gente ficar com o pé atrás? Olha o payout, que é justamente essa porcentagem do lucro que vai para o acionista, né? Ele ser alto por si só não é ruim. Ruim mesmo seria payout baixo e a empresa guardando dinheiro para fazer investimento que a gente não sabe se vai dar retorno, entende? A Malha, ela historicamente distribuía quase todo o lucro ajustado mesmo. Só que mais recentemente a gente viu esse número cair, foi para uns 66%. Ah, teve uma redução, então. Sim, segundo a própria empresa, foi por causa de 3 aquisições importantes que eles fizeram em 2024. Compraram a Malha Compressor Brasil, a Mal Produtos Térmicos e a Arco Climatização. Então foi para financiar crescimento essa redução. Exatamente. A ideia é crescer, principalmente em sistemas térmicos, pensando em veículos elétricos e híbridos e também no agronegócio, que é outro foco. E o interessante é que os dados que saíram agora no primeiro trimestre já mostraram que essas empresas novas estão indo até melhor do que eles esperavam lá atrás quando compraram. Que bom sinal. Sim, e mesmo com essas aquisições, a dívida está controlada. O dividend yield hoje está ali na casa dos 8,6%. Agora, se lá na frente ela resolver voltar para o payout histórico de 100%, aí esse yield poderia passar de 10%, sabe? E não dá para esquecer o quanto os dividendos foram importantes para a Mali. O retorno total dela desde agosto de 2011 foi quase 800% e boa parte disso veio do reinvestimento dos proventos. Nossa, faz muita diferença. Muita. E o próximo dividendo relevante, pelo histórico, a gente esperaria um anúncio ali por abril, né? Data base abril de 2026, provavelmente. Entendido. Bom, falando em dividendo e reinvestimento, isso puxa outra questão. Vale. A Vale 3 versus Bradespar, a BRP4. A Bradespar é basicamente uma holding que tem Vale, né? Cerca de 3,83% da Vale está lá dentro, mas ela negocia com um desconto grande. Por que alguém preferiria ir direto na Vale? Então, o ponto principal que aparece nas análises é um risco específico da Bradespar. Tem um processo bem grande, bilionário, correndo na justiça. O impacto estimado, se ela perder, fica ali entre 20% e talvez 30% do valor de mercado dela hoje. E, importante, ainda não tem provisão para isso no balanço. Ah, entendi. É um risco relevante. Muito relevante. E é isso que causa esse desconto de holding tão alto, que está na casa dos 32%. Se não fosse esse processo, talvez o desconto fosse bem menor, quem sabe uns 15%, que é mais perto da média histórica para holdings assim. E como isso afeta o dividendo que chega para o investidor? Aí que está o pulo do gato. As projeções para a Vale indicam dividendos de mais ou menos uns 4,50 por ação para 2025 e 2026. Isso daria um yield hoje perto de 8,5% ao ano. A Bradestar, por regra dela, repassa 100% do que ela recebe da Vale. Como ela está com esse desconto enorme de 32%, o mesmo dividendo da Vale, passando pela Bradespar, gera um yield esperado bem maior para o acionista da BRAP4. A conta dá algo em torno de 11,75% ao ano, em média para esses mesmos anos. É quase 40% a mais de yield que a Vale.
40% a mais. Nossa, é bastante coisa. É. E se você olha os indicadores, a Bradespar parece mais barata. O preço-lucro dela é 5,3, o da Vale é 7,6. O preço-valor patrimonial é 0,7 para a Bradespar contra 1,19 da Vale. E a Bradespar não tem dívida. Então fica bem claro o trade-off, né? Claríssimo. Investir na Bradespar é buscar esse yield bem maior, mas você está comprando junto aquele risco do processo. Ir direto na Vale é ter um yield menor, mas sem essa pendência específica da holding. Historicamente, a Vale anuncia dividendos ali por agosto, geralmente, e a Bradespar anuncia logo depois, já que ela depende do dividendo da Vale para pagar o seu. Fica aí uma reflexão importante, né? Como a gente pesa na balança um retorno potencial maior, que dá para calcular, como esse yield da Bradespar, contra um risco que é grande, mas que a gente não sabe exatamente qual vai ser o tamanho do estrago financeiro se acontecer. É bem o tipo de decisão que molda a estratégia de cada um. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. E só para reforçar, né, esse nosso papo aqui, esses estudos, não são de forma alguma um serviço de análise ou recomendação de investimento. Bolsa de valores é renda variável, o risco sempre existe. Qualquer decisão de comprar ou vender é sempre individual de cada investidor, tá certo? Um abraço e até a próxima.